Doutor Jean Clay, aquele abraço, meu querido, tudo bem? Meu amigo, grande abraço, abraço em todos aí. Prazer falar com você. É porque nós da Liberal aqui, nós não ficamos naquela de eu acho, não, foi, não existe isso. E a palavra fake news é proibida dentro deste grupo. O grupo é sério aqui. Então aqui a gente não dá notícia, olha, vamos, eu acho. Não, aqui a gente traz o profissional para falar. E eu estou trazendo o titular do NASP Azulino para que ele fale para esta torcida naquela câmera ali, Gabrielzinho. Olha só, nessa aqui, nesta câmera aqui, Dr. Jean Clay neste momento. Vamos enquadrar o Dr. Jean Clay aqui. Dr. Jean, situação de El Cantillo. Como está esse jogador? Ele viaja, ele está à disposição, ele está liberado. Como está esse jogador, meu querido? Então, o Cantillo, ele teve uma lesão que a gente classificou como do tipo 2B, que é uma lesão na transição miotendínea do músculo reto anterior da coxa, que é o músculo do chute. Então, ele está na fase de reabilitação dele, só que ainda existem algumas etapas a serem cumpridas, porque se trata de uma localização que já teve uma lesão prévia, e teve uma lesão semelhante a essa no Corinthians 3 anos atrás. E quando ele teve essa lesão lá, para você ter uma ideia, ele ficou 3 meses para voltar. A gente acredita naturalmente que não vai ser todo esse tempo no Remo, mas eu imagino ainda algo em torno de uns 10, 15 dias para que ele volte do jeito que ele precisa. Por quê? Porque é justamente o músculo do chute. Então o Cantillo faz tudo. Ele corre, ele salta, mas na hora de fazer o gesto do chute, que é uma ação extremamente importante, especialmente para a posição que ele atua, ele ainda tem receio, e por isso que a gente segurou o Cantillo para essa partida. Então ele está fora do jogo, não é isso, doutor? Sim, tá fora desse jogo e tá fora. Caso do Regis, como está atualmente o Regis fisicamente, doutor? O Regis, ele a cada dia melhora mais. Do ponto de vista físico, o Regis tem algumas fragilidades, mas nada que impeça ele de entrar em campo, por exemplo, entendeu? Então ele está liberado há muito tempo, praticamente desde a chegada do Antônio em Belém, ele está liberado, e aí passa uma questão puramente técnica se ele entra ou não jogando. Rodolfo Souza, quer fazer uma pergunta para o doutor aí? Eu queria. Fala, doutor, tudo bom, doutor? Aquele abraço, Rodolfo. Satisfação falar com o doutor. Doutor, eu queria saber como é que está essa questão dos jogadores que chegaram recentes, né? O Natan e o Grego, o Pana, vou até facilitar também pro doutor, o Pana. Eu queria que o doutor falasse sobre a questão, doutor, se tem ou não, eu acredito que sim, mas o doutor que é o médico, sobre a dificuldade que o NASP e o setor médico do Clube do Remo tá tendo com essa questão de jogadores chegando, cada um com uma realidade, né? Tipo, o Pana vem da Grécia, o Natan estava até antes da parada do Mundial, acho que eu depois, trabalhando no Grêmio, na primeira divisão. Aí teve o Cantillo, que veio da Argentina, que é uma questão totalmente diferente, ainda veio no inverno da Argentina e só tinha feito quatro partidas. Eu queria que o doutor falasse sobre isso. Como é que está essa questão do Natan, do Grego, do Jorge e do Jorge, e como é que está sendo trabalhar com esses jogadores, chegando novos jogadores, 2, 3 jogadores a cada semana. Satisfação enorme falar com o doutor novamente. Abraço, doutor. Abraço, Rodolfo. Bom, é o seguinte, em relação aos 3 novos jogadores, os 3 chegarem em condições que a gente chama de destreino, é uma condição que ela está relacionada justamente à falta de treinos. Então, os 3 chegaram destreinados. No entanto, em momentos diferentes. Tanto que o Natan, ele já foi liberado para essa partida. O Natan Caçador já está em condições de ser liberado para essa partida. E a tendência é que no decorrer da próxima, ou no máximo da partida subsequente, a gente já libere tanto o Panagiotis quanto
o Jorge. Então, quanto a isso, não tem problema. Sobre o que você falou, essa é a realidade, né? É uma realidade ainda nossa no Clube do Remo, porque ainda temos uma quantidade muito grande de atletas que chegam durante a temporada, né? Especialmente essa temporada, a gente teve realmente um número muito grande, que é uma característica do futebol paraense. Isso sim gera uma dificuldade, mas em hipótese alguma, isso é um impeditivo para que a gente possa tentar fazer sempre o melhor para o Clube do Remo, fazer sempre a melhor avaliação, a melhor preparação. E nós temos uma equipe bem capaz, bem preparada lá no NASP, que é justamente para isso que a gente está lá. Então, na hora que chega o atleta, o nosso papel ali é primeiro fazer uma avaliação bem feita, a partir daí definir o tempo que a gente considera como seja um tempo adequado para que o atleta esteja em condições de atender as expectativas do técnico. Jean, muito obrigado, meu querido, pelo esclarecimento, tá? E grande trabalho aí no NASP a vocês que fazem parte desse departamento respeitado no Norte e Nordeste, em todo o Brasil, com os profissionais competentes que hoje participam desse departamento. Um grande abraço, doutor. Um grande abraço, obrigado. E um grande abraço a todos, especialmente a torcida azulina. Portanto, tá aí as declarações oficiais do Departamento Médico Azulino. Aí tá tudo certo, tá tudo beleza, né? Agora tudo explicado. No próximo jogo em Belém, né? Isso, tudo explicado de forma oficial. O torcedor, ele que acompanha a Rádio Liberal, ele sabe das coisas de forma oficial. Não é acho, não, talvez. O Departamento Médico do Azulino acabou de passar uma espécie de um boletim do que está acontecendo no Clube do Remo. Acho que a grande notícia é o Jorge, né, cara? Já jogar na próxima semana, viu? Porque não... todo mundo imaginava quando falando o nome dele, não se esperava... pelo menos um mês, né? Não se esperava... Pra mim, acho que a grande... Não sei como é que... Porque tem a parte física, né? Isso. Mas pela parte médica, ele já pode jogar na próxima semana. Acho que foi uma grande notícia aí. Eu acho que a parte física, Rodolfo, deve pesar mais um pouco. Porque o médico, ele vai lá e analisa e diz, tá ok. Né? Então, já a parte física já é mais com o jogador, com outro setor, que tem que fazer das tripas corações para tentar recuperar esse atleta, porque uma coisa é você estar numa esteira na tua casa, você tá numa bicicleta, e como é que você tá? Não, eu tô me exercitando. E ritmo de jogo é bem diferente. É muito diferente, cara. E prova disso são alguns jogadores que vieram pra cá e a gente botava fé porque não tínhamos tanta experiência com esses grandes medalhões que estavam mais afastados para jogar a Série B, e alguns deles não disseram para que vieram. Não vou nem citar nomes aqui porque na trajetória do futebol paraense a gente tem vários. Mas que bom saber que pelo menos isso é sinônimo de que o Jorge estava se cuidando antes de vir pro Remo. Por exemplo, o Thiago Heleno. O Thiago Heleno estava há muito tempo sem jogar também. Mas era um cara que estava se cuidando, estava treinando, estava numa capacidade física boa. E que é profissional. É um profissional, né? Tu notas interessante pra cara, caramba. tu notas o cara. Por exemplo, o Thiago Heleno é um jogador de quantos anos? O Thiago Heleno tem 36. Ele sabe que ele não pode mais brincar. O Jorge tem 29 só. Não, e para mim acho que vai adquirir essa maturidade. Exato. Porque o Jorge fez muita coisa errada, né? Então acho que as porradas que a vida deu nele vai trazer essa maturidade para ele. O caso do Thiago Heleno, ele sabe que com 36 anos ele não pode mais fazer gracinha. Ele depende de quê? Do corpo, né? A ferramenta de trabalho dele é o corpo. Então, com 36 anos, o Thiago Heleno chegou tranquilo, se cuidou, entrou e agora readquiriu sua forma e está aí jogando. Exatamente. Vamos lá, o Rodolfo. O Max Souza. Ainda em relação ao Cantígio, sua voz está robótica. A sua voz está robótica, amigo. Acho que a bateria está indo para... Não, a bateria está indo embora. Tá. Valeu. Você foi um amigo agora, tá? Foi. Foi mais que um amigo, foi um irmão. Valeu. Agora sim, a questão do Regis, ela é bem esclarecedora sobre agora volte pro seu lugar ali, a falta de minutagem que ele não consegue entregar, né? Na verdade, a minutagem que ele não consegue entregar dentro de campo.
E aí o torcedor, ele tá muito calejado já disso, né? Até porque ele faz muita diferença no pouco tempo que ele entra, tem muita qualidade, mas aquela intensidade, pelo menos com 50 minutos, parece que não dá pra contar com o Regis, né? Infelizmente. O Regis não tá conseguindo ser aquele Regis que quando entrava, jogava 10 minutos, mas fazia a diferença. Mas a informação que eu tenho lá de dentro do Remo é que ele aguenta jogar. Não, mas não é disso que a gente está falando, Rodolfo. Não, olha só, sim. Ele antigamente, não, só para trazer isso para discussão. A desculpa era a só seguinte, no caso o Regis. Ele só joga 20, ele só joga 30, mas ele entrava e sacudia. Agora ele entra e vira mais um. O melhor jogo dele foi contra o Bora Operário. fatura aí. E continua, Max, aí, que na volta a gente vai atravessar a rua. Não, o melhor jogo, assim, que eu já vi, por exemplo, contra a Chapecoense, a virada contra o Operário, coloca na conta dele também. O jogo contra o Amazonas, que ele consegue, no primeiro turno, consegue fazer um gol. Não sei se é um pedido do Antônio, porque depois que o Antônio assume o Remo, o Regis não tá jogando... Agora tem um detalhe, né? O Remo hoje poderia ter um técnico. Não, vai ter que jogar o quanto eu quiser. Eu acho que ele poderia até queimar um pouco mais o Regis. Eu acho que tem que jogar com o que tem. Mas ele tem material humano para dizer isso? Esse que é o grande problema. Agora, se o Regis entrega em 30 minutos, se ele tiver 30 minutos para entregar o que ele consegue, e ele é um jogador que o Antônio conta, porque todo jogo ele do faz Remo ele entra. Todo jogo do Remo ele entra. Então ele é um jogador com a expectativa que ele faça a diferença. Ele é um jogo que o Antônio conta. Tá? O Antônio conta com ele. Veja só, ele entra com a expectativa que ele faça a diferença. Ele vem fazendo? Contra o Amazonas não fez. Não fez. Ele é uma carta na manga, né? Ele é uma carta na manga porque acho que ninguém espera muito do que ele pode fazer, porque ele surpreende, ele quebra a linha. Eu até uso muito esse termo de quebra a linha porque ele faz algo diferente, ele sai um pouco do comum, né? Não fez isso contra o Amazonas, ok, mas eu acho que ele tem até uma margem com a torcida aí em relação a esses erros. Agora, é muito bom a gente fazer uma comparação com os anos anteriores, ou melhor, décadas anteriores, né? Quando, o jogador já pode jogar, no caso do Cantígio, entre aspas, pode jogar, mas não consegue chutar. E eu acho que em outros tempos, eu acho que muitos jogadores, né, se lesionavam, e no Remo tinha muito amadorismo nisso, há muito tempo atrás, sobre essa questão, né? Não, se tá bom para jogar, bora ver se vai. Não tinha um estudo, a ciência não era tão aliada dos clubes, que ele poderia se queimar se fosse jogar em outros anos, né? Futebol mudou muito futebol. Bom, são 18 horas e 35 minutos na capital paraense. Já voltamos, Gilmazinho? Já vamos voltar já aqui para 98. 98.9.